Vamos lá. Olá, 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 meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Aqui é o professor Nelson França e nós vamos para mais um vídeo de sacadas. Hoje nós estamos mais uma vez numa live aqui no Facebook. Adorei essa história de live, muito bacana mesmo. E hoje eu vou responder a pergunta de um dos nossos seguidores. Nós vamos falar um pouco de controle de constitucionalidade. Além de controle de constitucionalidade, nós vamos falar também, eu vou te convidar para a live de hoje à tarde, onde eu vou falar da PEC que está limitando, né, que propõe o limite de gastos do governo, e falarei ainda, te convidarei ainda, só na live de hoje, para um encontro ao vivo e online na minha sala de transmissão. Nelson, é a mesma coisa? Como assim esse encontro ao vivo e online? Amanhã à noite eu darei uma aula ao vivo para os alunos da minha isolada. E eles vão receber esse convite também, obviamente, mas mais do que isso, vai ser uma aula aberta ao público, uma aula mesmo, uma aula inteira, tá? E eu convido você a participar, se quiser, obviamente. Também tem uma enquete para fazer para vocês, mas acho que isso vai ser só na live da tarde, tá certo? Bem, meus amores, hoje nós vamos responder, como eu falei, a uma pergunta. Deixa eu tirar o meu cabeção aqui da sua frente. Só um segundinho. Pronto. E agora a gente vai responder uma pergunta aqui de um dos nossos seguidores. Se você tiver alguma pergunta, manda para mim também, tá? Para mim vai ser um prazer. Daniel Beckman perguntou assim: existe a DPF? Deixa eu mostrar aqui para você. Opa, aqui ó. Existe a DPF? Não, aqui. Existe a DPF, foi zoom demais. Só um segundo. Esse negócio de ao vivo tem essa história, né? Agora sim. Nelson, existe a DPF julgada no TJ em algum estado? Ou a DPF só poderá ser julgado pelo STF? É uma boa pergunta, meu amigo. Boa pergunta mesmo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mensagens. E tirar esse zoom. Aqui está o meu e-book para você baixar gratuitamente, caso queira. E é isso, deixa eu dar um refresh. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode fazer isso agora, aqui, ao vivo, na lapada, tá certo? Na pancada, sem problema nenhum. Estou aqui. Bom, vamos então para a pergunta dele. Antes de responder a pergunta de Daniel, deixa eu fazer uma pequena introdução aqui para que todos possam me acompanhar, certo? Para que ninguém fique para trás. É sempre assim, nivelando e aprofundando. Todo mundo tem direito e condições de acompanhar, ok? Controle de constitucionalidade pode ser feito basicamente de duas formas. Aliás, antes disso, o que é o controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade tem um conceito relativamente simples. O assunto é extenso, é cheio de detalhes, mas na verdade é um assunto fácil. Se você souber como estudar, você tem como reduzir aquelas 300 páginas de assunto em, sei lá, 20, 30 no máximo. Porque é um assunto muito repetitivo. E para que a gente possa entender, vamos conceituar. Controle de constitucionalidade, antes de qualquer coisa, é o exame de adequação de uma norma diante da Constituição. O quê? Nelson, o quê? Vamos imaginar que seu filho entrou num colégio novo, certo? Seu filho está no colégio novo. A gente vai ter que ver se seu filho se adequa ou não, se adapta ou não. Essa verificação é um controle de adequação do filho. Só que eu não estou falando do seu filho, nem de escola nova. O seu filho seria aqui a lei, por exemplo. E a escola nova seria a Constituição Federal. Pois bem, controle de adequação, ou, no nosso contexto, controle de constitucionalidade, é verificar se essa lei que acabou de chegar é adequada ou não à Constituição. Agride ou é amiga da Constituição. Verificar se essa lei, eu falei lei, mas podia ser uma medida provisória. A medida provisória nasceu hoje. Ai meu Deus, essa medida provisória é constitucional ou é inconstitucional? Ela agride a Constituição ou ela é amiga da Constituição? Verificar isso é o que chamamos de controle de constitucionalidade. Percebe? Tranquilo?
falei de lei, mas poderia ser uma emenda à Constituição. E aí você sabe que agora existe um projeto, uma PEC para estabilizar, para congelar os gastos do governo por 20 anos. 20 anos. Vai ter uma correção todo ano à luz da inflação, né? E depois uma mega correção com 10 anos, mas o projeto fala em 20 anos. Vamos imaginar que esse projeto de lei não seja aprovado nas duas casas. Passou pela Câmara por 3/5, depois passou pela Câmara no segundo turno por 3/5, aí foi lá para o Senado, passou no Senado por 3/5, e no último turno do Senado eles não alcançaram os 3/5. Poxa, não alcançou, morreu o projeto. Mas vamos imaginar que eles publiquem esse projeto assim mesmo. Opa, publicaram o projeto sem respeitar o formalismo da Constituição. Essa PEC então nasceria inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque agrediu o formalismo da Constituição. Não alcançou os 3/5 nos 4 turnos de votação. Nelson, não sei se eu estou entendendo não, Nelson. Vamos lá, vamos de novo. Controle de constitucionalidade é nada mais, nada menos. Por enquanto, eu só quero que você perceba isso. É nada mais, nada menos que verificar se uma norma que acabou de surgir é amiga ou inimiga da Constituição. Certo? Eu vou voltar para o exemplo da PEC, eu chego lá. Mas se ela é amiga ou inimiga da Constituição. Que norma, Nelson? Qualquer uma que crie direitos ou obrigações. Pode ser uma lei ou uma medida provisória, pode ser um decreto legislativo, pode ser uma resolução, pode ser uma emenda constitucional, como eu falei agora há pouco, não importa, um tratado internacional, se ela criar direitos ou obrigações. Nelson, pode ser um ato administrativo? Em regra, não. Como regra, não, porque atos administrativos, como regra, não criam direitos ou obrigações, como regra. Mas se a norma estiver criando uma obrigação para você, essa norma pode sim sofrer controle de constitucionalidade. E esse controle, ele acontece de duas formas, basicamente. O controle pode ser concentrado ou difuso. Ou controle em caso concreto, concentrado ou controle em tese, tem vários sinônimos, mas aqui a gente vai pegar os mais cobrados para a prova. Controle concentrado, controle difuso. Controle difuso é aquele que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal. Qualquer juiz ou tribunal. Pode ser aquele juiz de primeira instância? Pode. Pode ser aquele tribunal de segunda instância? Pode. Pode ser o Supremo Tribunal Federal? Pode. Pode ser o Supremo em última instância, através de um recurso extraordinário? Pode. Já o controle concentrado, preste atenção no que eu vou te dizer agora, já o controle concentrado é aquele que está, o nome já sugere, concentrado nas mãos de um só tribunal. Um só tribunal. Que tribunal, Nelson? O STF ou o TJ. Preste atenção, preste atenção. Controle concentrado é aquele que está nas mãos de um só tribunal. Que tribunal? O STF ou o TJ. Peraí, Nelson, peraí. Você acabou de dizer que controle concentrado é que ele está nas mãos de um só tribunal. Um só tribunal. Como é que você está dizendo agora que é o STF ou o STF? Então são dois? Não. Ou será o STF ou será o TJ. Um só tribunal. Ou o Supremo ou o Tribunal de Justiça. Não é o STJ, acorda. É o TJ. Ou um ou outro. Tá certo? Ok? Posso? Aí, o controle concentrado tem outra característica. Ele acontece através de ações específicas. A ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade ou ainda a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu vou repetir. A DINS, né, a ação direta de inconstitucionalidade, a DECON, a ação declaratória de constitucionalidade, e a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Infelizmente não dá para ver os detalhes deles aqui numa live, é muita coisa, mas eu vou bater aqui em cima do necessário para responder a pergunta de Daniel, tá certo? Sabendo você então que essas ações podem ser feitas, realizadas no controle concentrado, que é aquele que acontece no STF ou no TJ, a gente acaba respondendo a pergunta de Daniel. No TJ,
senhoras e senhores, cabe uma ADIM, sim. Cabe uma ADECOM, sim. E cabe também a ADPF. Olha a pergunta de Daniel de novo. Vamos lá, vamos lá. Perguntinha de Dan. Tá aqui. Ó, existe ADPF julgado no TJ de algum estado ou a ADPF é só do Supremo? Não. Existe ADPF sim no TJ, julgado no TJ. Tá certo? Ok? É possível? Nelson, a lei fala sobre isso, a lei das ADPFs, a 9882 fala sobre isso? Não, não fala. Isso aqui quem fala é a doutrina usando o princípio da simetria. E aí entra o detalhe. Qual é o pulo do gato? Aqui está o TJ, aqui está o STF. Certo? Quando uma ADIM, uma ADECOM ou uma ADPF é julgada lá no Supremo, não cabe recurso. Não cabe recurso. Por que não cabe recurso? Não cabe recurso porque eu não tenho para quem recorrer. A mais alta corte do nosso país é o Supremo. Ah, Nelson, mas cabe embargos declaratórios, né? Até cabe embargos declaratórios e recurso em sentido estrito. Porque o embargo declaratório e recurso em sentido estrito é para o mesmo tribunal, não é para um tribunal acima. Então cabe embargos declaratórios. Ah, então cabe embargos infringentes, né? Não, só cabe embargos declaratórios e recurso em sentido estrito. Então essa frase aqui, ó, sem recurso, não cabe recurso, salvo embargos declaratórios e recurso em sentido estrito. Ok? Só que aí vem um detalhe. E para o TJ? O TJ foi lá e julgou uma ADIM ou uma ADECOM ou até mesmo uma ADPF. Cabe recurso? Cabe. Cabe porque tem um tribunal aqui acima. Não numa questão hierárquica, mas numa questão recursal. Cabe recurso para o TJ? Cabe. Cabe recurso do TJ para o STF e esse recurso sempre será o mesmo. O recurso será sempre um recurso, alguém sabe? Alguém sabe? Extraordinário. Ok? Eu vou dar uma paradinha aqui para ver se você tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, escreve lá. Eu vou dar uma olhadinha no Facebook agora para ver se você tem alguma dúvida. Olha, Lise, maravilha, controle. Olá, Lise, como é que vai você? Bom dia, a net tá ruim onde estou. Vejo em casa mais tarde, tá joia, Eliane? Sem problema nenhum. Sempre muito bom ver você aqui. Olha só quantos curtis, muito obrigado pelos curtis. Alguns amei, muito obrigado pelos amei também. Se você puder botar aí um coraçãozinho, né, um amei, um curtir, faz isso agora, enquanto alguns escrevem a pergunta. Deixa eu dar um refresh aqui. E nenhuma pergunta ainda, nenhuma pergunta agora. Bom, aí não tem pergunta. Então eu vou voltar para a explicação, tá, pessoal? A explicação, na verdade, aconteceu, né? Eu acabei perguntando para você, respondendo a perguntinha de... Alguém me mandou uma mensagem aqui. Foi Vanessa. Bom, Vanessa, não sei se Vanessa está ao vivo. Se tiver, deixa eu ver se Vanessa está aqui. Vanessa, eu não sei se a sua pergunta é íntima, se é íntima no sentido de pessoal. Aí eu não vou responder ela agora não, tá? Não vou nem ver agora para não te expor. Não foi Vanessa, não está ao vivo não. Mas enfim, aí eu respondo depois, tá bom? O que é que eu estava falando? Vamos para a pergunta de Daniel. Daniel então pergunta assim, Nelson, é possível então uma ADPF pelo TJ? Sim, é possível, é possível. A DINS, ADECOM ou ADPF pode ser no Supremo ou no TJ. Controle concentrado no Supremo ou no TJ. Agora, se acontece no Supremo, não cabe recurso, salvo aqueles que vão para o próprio Supremo, qual seja embargos declaratórios, recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito é regimento interno do Supremo, não cai na sua prova. Até digo isso na minha isolada. Olha, não precisa estudar, a não ser que você vá fazer concurso para o Supremo. Mas embargos declaratórios é uma matéria de processo civil, né? Esse sim cai um bocado na sua prova.
E se a ação, se a ADIM ou a DECOM ou a DPF for no TJ, cabe recurso? Cabe. Que recurso? Que recurso? Cabe recurso extraordinário. Opa, impressionante como esse telefone toca e é sempre a minha sogra, sempre, impressionante. Bom, mas enfim, senhoras e senhores, continuando, senhoras, eu adorei desligar o telefone. Bom, mas enfim, corta essa parte aí, viu? O problema do ao vivo é isso. Cadê perguntas? Esse recurso extraordinário apenas cabe em caso de temas que tenham simetria com a Constituição Federal? Sim, Ramon, ótima pergunta. Excelente pergunta. O recurso extraordinário caberá sempre que a matéria resvalar de alguma forma na Constituição Federal. Um dos requisitos do recurso extraordinário é exatamente esse. É a matéria bater, ainda que indiretamente, na Constituição Federal. Aí o guardião da Constituição Federal entra em ação. Tá certo? No caso o TJ, Ramon pergunta, né? Excelente pergunta, Ramon. Ótima pergunta. Um ponto para você na prova, viu? Me lembre que eu tô com a cabeça péssima ultimamente. Ok? Deixa eu ver quantos minutinhos aqui. 16 minutos. Temos tempo ainda. Temos tempo para falar mais uma vez aqui de Daniel. Cadê Daniel? Daniel fez uma outra pergunta. Não foi Daniel. Bom, não foi Daniel. Bom, alguém fez uma outra pergunta sobre a PEC, que vai limitar os gastos do governo, né, por 20 anos. 20 anos. E há uma propaganda maciça aí do governo falando que isso é muito lógico nas empresas, limitar gastos, né, para a empresa crescer. Acontece que o Brasil é um país e não uma empresa. O objetivo do Brasil não é limitar gastos para as ações subirem. Isso é muito lógico dentro de uma SA, de uma empresa, de uma LTDA, de uma pessoa jurídica de direito privado. Mas numa pessoa jurídica de direito público, numa pessoa jurídica da administração pública direta, ainda mais a União, isso não tem o menor cabimento, a meu ver. Por exemplo, não é bem isso que eu quero falar para vocês, eu quero botar a questão jurídica, mas limitar gastos numa população que só cresce, né? O Brasil está crescendo, E aí você diz assim, a gente vai corrigir pela inflação. Tá, mas e as novas pessoas que estão surgindo? E os novos aposentados? Alguns dizem assim, Nelson, vai acabar com o concurso público? Não vai acabar com o concurso público porque o cara se aposenta e a administração pública precisa ocupar esse cargo. Aí como é que eles vão fazer? Eles vão limitar, na verdade, a correção dos gastos dos serviços públicos. Outro dia o ministro da Saúde foi entrevistado dizendo assim, não, mas a gente não vai agredir a Constituição. Por isso que eu achei bacana falar isso agora, já que tem a ver com o controle. Ele dizia assim, o ministro dizia assim, há um piso constitucional de verba que é destinada para a saúde. E nós sempre damos muito acima, há muitos anos que a gente está muito acima desse piso constitucional. É verdade, mas quando você limita os gastos, quando você diz assim, agora não se pode gastar mais do que X bilhões, trilhões de reais, esse piso constitucional acaba se aproximando da realidade. Eu vou te dar um exemplo. Peraí. Para o assunto não ficar muito subjetivo e depois eu volto para fazer a relação com o controle de constitucionalidade. Tá joia? Vamos lá. Ora, a Constituição diz que a gente não pode, que a gente tem um piso, vou botar aqui o piso, constitucional para se gastar na área da saúde. Certo? Há um piso para se gastar na área de educação, vou botar aqui educação também. Aí quando o governo diz assim, agora a gente não tem mais como passar de um teto. Isso daqui é muito lógico numa empresa. Isso é muito lógico na minha empresa, por exemplo. A gente não pode gastar mais do que X. Isso é óbvio, né? Mas o Estado está aqui para proteger as pessoas, para garantir uma vida melhor para as pessoas, para reduzir as desigualdades. Está lá na Constituição Federal, né? É o objetivo da República Federativa do Brasil reduzir as desigualdades sociais.
erradicar com a pobreza e a marginalização. E aí o argumento é de que eles vão aumentar a receita sem passar de um teto, né? Sem aumentar despesas. Cara, aumentar a receita é uma, sem passar do teto, isso não existe. Por quê? Porque a tendência é a despesa ir sempre aumentando no Estado. Não só por causa da inflação que eles estão cogitando, mas também por causa da natalidade brasileira. Imagine, hoje, nesse exato momento, centenas de servidores estão se aposentando. Centenas. Esses caras vão para a Previdência. Eles não se aposentam e morrem. Eles vão para a Previdência. Ainda que morressem, deixariam as viúvas e os viúvos com a Previdência. Então o gasto da Previdência ele só aumenta, meu velho. Como é que eu vou então limitar o teto? Bom, para limitar o teto, e pegando só o exemplo da Previdência, a despesa aumentou, aumentou, eles não podem gastar mais do que isso, ainda que aumentem as receitas, não podem gastar mais. O Brasil fica superavitário, tem dinheiro sobrando, vamos ficar ricos, mas não podemos gastar com mais nada. O gasto está sempre aumentando, mas há um teto de limite. Se há um teto de limite e o gasto sempre aumentando, você vai ter que tirar de onde? Vai ter que tirar de outros locais. Vai ter que tirar de onde? Vai ter que tirar, por exemplo, da saúde e da educação, desde que não passe do piso. Percebe? Então, a meu ver, eu não gosto muito de fazer política, né? Há alguns meses atrás você me viu criticando o governo de Dilma. E eu critiquei o governo de Dilma porque, a meu ver, havia sim um gasto público fora da lei. E por isso mesmo ela foi julgada. Me perdoem os petistas que acham que é golpe, mas eu não vejo como golpe coisíssima nenhuma. Seu que agora os petistas vão ver que eu também não sou de direita, né? Até tenho sim um posicionamento, não vou dizer qual, mas eu não estou aqui para fazer política, estou aqui para mostrar a questão jurídica. E essa questão do atual presidente, Michel Temer, limitar gastos em prol de um superávit que não será revertido para o povo, me lembra muito a época do Robin Hood, em que o governo simplesmente cobrava mais impostos para ficar mais e mais rico, mas o povo que se dane. Não é? Só que a grande pergunta que me fazem é: e vai acabar concurso público? Sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas que pensam assim, pensam com escassez. E a regra é que a gente pense sempre com escassez. Se você olhar, esse é um instinto primitivo da gente. Lá na Idade da Pedra, o homem, quando ia caçar, pegava a caça e guardava o máximo possível, porque ele não tinha geladeira, ele comia o máximo possível, porque ele não sabia quando ia comer de novo. E esse é um pensamento de escassez. A gente não está na Idade da Pedra, mas a gente tem isso até hoje na nossa vida. Esse pensamento de, ai meu Deus, não, isso aqui vai acabar, isso aqui vai acabar. Eu particularmente não acredito que concurso público vá acabar. Por quê? Por esse motivo aqui mesmo que eu acabei de falar para você. Porque a demanda existe e a demanda é crescente. Cargos públicos estão vagos e a população só aumenta, e como só aumenta, ela precisa do serviço, e como ela precisa do serviço, o concurso tem que acontecer. Percebe? Talvez, se a PEC passar, e se ela passar do jeito que está, tem mais esse detalhe, talvez o que você veja aí é um número menor de cargos. E mesmo assim eu acho muito difícil, porque o número de cargos é dado pela lei orçamentária. E se tiver dentro da lei orçamentária, tá ótimo. O meu medo é que essa PEC, ela acaba me tirando orçamento de veículos, como é que eu posso dizer isso? De cestas que deveriam ser investidas para crescer e não para diminuir. Né? O sentimento comum do brasileiro me parece ser o de que se a gente acabasse com a corrupção, com o desvio de verba, com o Caixa 2, com a safadeza mesmo, ia sobrar dinheiro para o Brasil ficar lá no primeiro mundo. Né? Mas nesse caso, prefere-se limitar os gastos com o que é público, né? Com o serviço público, e acho isso particularmente um verdadeiro absurdo. Mas eu me tranquilizaria se fosse você. Essa história de que vai acabar concurso, não. Agora, eu não vejo um momento melhor
para você fazer concurso público, para você estudar a sério para concurso público. O momento atual é fantástico, dada a grande quantidade, 2016 e 2017. Independentemente de PEC, porque o orçamento de 2017 já foi aprovado, a LDO de 2017 já foi aprovado. Então, independentemente de PEC, porque a PEC, porque a PEC, porque a PEC... Cara, 2016 e 2017 vão ter milhares, e eu ouso dizer talvez até milhões de cargos públicos. Especialmente na área de tribunais e polícias. Vai ter muita coisa. Então, ao invés de ficar se preocupando com a PEC, eu não vou estudar não porque a PEC... Quando você pensa, vou estudar não porque tem a PEC, você está se auto-sabotando. Acabe com a autossabotagem e comece a plantar hoje o que você quer colher no futuro. Se você quer colher a aprovação, tem que estudar. Tá certo? Ah, mas eu não sei por onde começar a estudar. Cara, pelo amor de Deus, para de dar desculpas. Não sabe por onde estudar? Começa estudando aqui, ó, pelo Poder Constituinte. Baixa aí o capítulo, estuda o Poder Constituinte, ou vai estudar o novo CPC, ou sei lá o que é que você vai estudar. Mas, se quiser um futuro tranquilo, futuro grandioso, tem que plantar hoje. Certo? Bem, eu vou dar um refresh aqui para ver se tem alguma perguntinha e ao mesmo tempo eu vou apagar isso daqui e vou terminar te fazendo um convite para um aulão. Uma aula online. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Sem perguntas? No question. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Pessoal, enquanto alguns vão fazer ainda pergunta, olha a Adna. Oi, Adna, tudo bem? Que bom que você conseguiu chegar a tempo. Hoje à tarde nós faremos de novo, Adna. Eu tô com um probleminha de live porque eu não estou no horário de verão. Aí eu marco uma hora, entro na hora, mas o pessoal do horário de verão é uma hora antes, né? Eu preciso ficar antenado nisso. Ainda não me antenei. Mas seja muito bem-vinda, Adna. Sim, amanhã à noite, às 10 horas no horário de verão, 10 horas no horário de verão, eu vou fazer mais um encontro ao vivo. Eu vou dar uma aula ao vivo sobre classificação das constituições. E vai ser bem bacana. É uma aula que vai estar dentro da minha área de membros, da minha isolada, mas essa aula, essa retomada das aulas ao vivo será gratuita para todos. Ia ser esse final de semana, mas não deu esse final de semana, realmente não deu. Eu tive um chá de fraldas para ir e foi um final de semana bem tumultuado. Uma festa fantasia para ir também. Tem uma foto massa da festa, vou mandar para vocês. Cadê? Plurianual é como é estabelecido. Perfeito, Arina. Perfeito. O plurianual pode ser modificado desde que não saia da orientação, tá? Mas a Adna está perguntando aqui sobre o plano plurianual. Mas a LDO já foi modificada, já foi fixada, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, voltando. Na terça-feira, amanhã, terça-feira, eu vou fazer esse aulão gratuito para vocês. Aulão gratuito para vocês. Para o pessoal da Isolada e para quem não é da Isolada também. Eu sei que durante a aula, muitos vão querer participar da Isolada. E lá, no finalzinho, eu vou abrir a possibilidade de você entrar para a Isolada, você comprar a Isolada, mas aí é opcional, você vai se quiser, você compra se quiser. Agora, assistir a aula é gratuito, é perfeita e completamente gratuito. Recomendo que apareça, vai ser legal. Eu gosto muito de quórum, né? Falar para mais gente, dar mais feedback, mais retorno, mais perguntas, e isso é sempre muito bom para o professor. Mas, enfim, fica aí a dica para vocês. Se desejarem participar, né? Eu vou na live de hoje à tarde, eu já mando o link para você se cadastrar. É 100% gratuito, mas é ao vivo. E a reprise, não vai haver reprise se você não puder assistir amanhã à noite, não vai haver reprise. E até vai, né? Para quem é da Isolada, vai ficar lá embedado dentro da nossa área exclusiva de membros, tá certo? Bom, é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui hoje. Um beijo no coração de todos. Vou dar um refresh aqui para ver se tem mais alguma perguntinha. E se não tiver, eu vou me despedir. Hoje à tarde, eu vou fazer às, 3 horas da tarde. Deixa eu pensar. Não, 3 da tarde não. É horário de verão, tem que estar ligado. Bom, hoje eu vou às
2 da tarde, horário de verão, 1 da tarde para Recife, eu vou fazer mais uma live aqui para responder mais uma pergunta. Se você tiver alguma pergunta, manda uma mensagem para mim, tá? E nessa live eu já boto o link do aulão de amanhã, tá certo? Fico por aqui hoje. Um beijo no coração. Acho que eu demorei demais hoje, mas um beijo no coração. A gente se vê logo mais, 1 da tarde no horário de inverno, 2 da tarde no horário de verão. Tchau, tchau, pessoal.